Bom dia a todas, todos, todes. Estão bem? Espero que sim, desejamos que sim. Quando não estiverem tão bem, sabem que a vida é assim para todo mundo. Claro que alguns podem ter algumas facilidades a mais, como muitos recursos financeiros, comunitários, sociais, tem correntes de ajuda, outros nem tanto. E nós temos que buscar uma coisinha que eu vou citar hoje, que é a aliança do amor, a corrente do amor, para ajudar pelo menos a suportar e superar aqueles momentos mais críticos, mais difíceis. Mas a gente tem que fazer o possível para que as coisas estejam pelo menos suportáveis para nós e para as outras pessoas, sabendo que há limites, tanto em nós como nas outras pessoas, limites inclusive emocionais. É muito importante isso. Limites de sofrimento e limites também de capacidades, de vitórias. A vida é assim e não adianta a gente ficar imaginando um mundo de história de carrochinha, um mundo de história de fadas, um mundo perfeito, de felicidade perfeita. Teve um tempo até eu era muito contra a palavra felicidade. Quando as pessoas falavam, e até hoje falam, nosso destino é ser feliz, eu quero ser feliz, um casamento feliz. Sabe, não é bem assim. Não existe essa felicidade de história de carrochinha, de fada. Então viveram felizes para sempre. Na vida real não é assim. Muitas vezes, sim, há situações em que se constrói vínculos de amor de realmente se tem uma realidade em que há mais momentos, muito mais momentos de harmonia, de alegria. Mas sempre, na vida de todo mundo, há momentos de dificuldade. Então vamos às senhas para o dia de hoje. Senhas do dia 22 de junho de 2023, uma quinta-feira. Primeiro dia do inverno, onde das 24 horas é o menor tempo iluminado no hemisfério sul. Isso tem exatamente como se explicar, que é a inclinação do eixo da Terra. E por isso o hemisfério sul está pegando menos radiação solar e o hemisfério norte está pegando mais emissão solar. Na verdade, hoje seria
o dia do meio do inverno, mas a gente, no nosso calendário, diz assim, primeiro dia do inverno. Mas em todo caso marca o início de inverno e o dia iluminado mais curto do ano. A parte iluminada do dia mais curta em todos os dias do ano. O ano significa exatamente essa volta completa, né? O título que eu dou para estas senhas, para as leituras dos versículos, oração e textos de hoje, o último texto, o segundo texto, assim, vem primeiro os versículos, 2 versículos que eu leio, aí a oração. Aí vem os textos. Os textos são grupos maiores de versículos que normalmente têm um assunto. O primeiro texto vai ser sobre a morte de Jesus. E o segundo texto vai ser sobre o José, o filho do Jacó, o Jacó que tinha o codinome Israel, que vai dar nome ao país, digamos assim, à monarquia, ao reino de Israel. E o José vai estar escravo, mas ele vai receber um status de administrador. Esse é o segundo texto. Ele não fala tanto sobre o título, mas os versículos do primeiro texto falam sobre o título, que é Há como romper o amor? Há como romper o amor? Primeiro, vamos refletir um pouquinho sobre como se pensa Deus. Como se imagina Deus. É complicadinho isso, mas não é complicado. O problema é que a gente coloca tudo nos nossos parâmetros, né? Então a gente pensa a figura, esse nome, esse conceito, Deus, antropomorfizado em termos humanos. Nossa imaginação é curta, então a gente pensa um velho, sábio, sentado nuvens, num trono em cima de uma nuvem, ou pensa num jovem, cara bonito, que é queridinho, cara bonito, loiro, olhos azuis, branco, europeizado assim, que é queridinho com todo mundo, que dá florzinha. Sim, em Jesus nós temos essa imagem, só que Jesus de verdade não era loiro, nem sei se era bonito, assim como nós imaginamos uma pessoa bonita, né? Nem sei se era forte, possivelmente não, porque ele morreu rápido na cruz, conforme os relatos, né, dos evangelhos. Em 6 horas. Tinha gente que ficava pendurado mais de um dia sofrendo. Isso vai ser o segundo texto. Então, será que Deus rompe o amor? Aí a gente pensa naquele uma pessoa fiel. Pense em Deus não como uma pessoa que você pode imaginar assim, perfeita. Tentem deixar essa imagem um pouco de lado, essa imagem que se usa para
para desenhar, para uma criança, por exemplo, para ela poder visualizar. Mas pense em Deus não como uma figura antropomórfica, como um corpo assim como nós imaginamos. Não, tente não pensar assim. Tente pensar como um ser histórico, se movendo dentro da história, não preso a um corpo. Não como um espírito fora do corpo, não. Como um movimento presente na história. Como um espírito. Como uma ideia, pode ser. Tá? Mas não restringe a ideia. Daí também é muito antropomorfizado. Pense como um movimento, como um espírito. Não um espírito no sentido espírita. Como uma proposta. E sim, aí está chegando, não estou dizendo que está chegando perto, não dá para ficar imaginando. Mas sabe que o segundo mandamento que diz lá, não faça uma imagem de Deus, está certo, porque se é um movimento, que você não pode prender no lugar, num templo, numa imagem. Então, este espírito não é assim que a gente pode dizer, ele ama que nem um homem ou uma mulher se amam no casamento. Bom, esse amor pode ser rompido, porque é um contrato. Há como romper o amor? Há. O amor humano há. Mas e o amor de um movimento histórico? De um espírito que se move dentro de um movimento, dentro da história. Que amor pode ser rompido? Humano. O humano, sim, se rompe. Eu sou separado e não quero mal a minha ex-esposa, acho que ela não quer também a mim, mas tivemos que romper o nosso amor. Não havia mais como viver num vínculo de família. Esse pode ser rompido. Embora, depois de sofrer, de chorar com a separação, e ter raiva, inclusive, eu aprendi a dizer que a minha esposa continue, viva bem, as minhas filhas não têm nada a ver com isso, e eu posso assim, conviver com ela numa festa, num encontro, mas é só. Sim, rompemos. Mas isso é entre seres humanos. E agora esse movimento, que é Deus Javé, libertador dos escravos. Será que ele rompe comigo? Mas eu, como ser humano pecador, posso romper. Acho que eu já respondi um pouquinho, né? Há como romper o amor?
O primeiro versículo para o dia de hoje vem do profeta Jeremias, capítulo 14, versículo 21. Senhor, lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Esse profeta Jeremias, falando em nome do povo de Israel, que era tremendamente pecador, ele orando, dizendo: continua nos amando, apesar da gente romper contigo, rompendo a nossa fidelidade ao teu amor. Rompendo a fidelidade ao teu amor que tu tens por nós e pelos outros seres humanos. Nós nos tornamos infiéis, maus, exploradores, opressores. E o segundo versículo vem da primeira carta do apóstolo Paulo aos cristãos e cristãs que moravam na cidade de Corinto, cidade romana, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão em seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é fiel e nos chama para a comunhão. A questão é que a gente às vezes rompe com a comunhão, com a união, com a reconciliação entre nós, esse amor, e entre nós, seres humanos. A comunhão da mesa, a comunhão do amor fraterno, a comunhão do dividir o pão e o vinho. A oração foi escrita por Johann Jakob Rambach. Por ti, Senhor, será mantida a aliança. Eu sei bem disso. Mas, se por mim não foi cumprida, em algum momento não foi cumprida, não desfaças a tua fidelidade também. Quando eu em pecado incidir, vem, Senhor, me corrigir. É uma estrofe de um hino, muito bem escrito. Então, o primeiro texto, como eu falei, primeiro texto para hoje, vem do Evangelho conforme Marcos, capítulo 15, versículos 29 a 39. É o final do Evangelho e fala sobre a morte de Jesus na cruz de uma maneira muito forte. Bem escrito esse trecho do Evangelho de Marcos, que fala lá no final do livro. O livro termina no próximo capítulo, Marcos só vai até o capítulo 16, e fala da morte de Jesus na cruz de uma maneira emocionante. Os que passavam pela cruz, onde Jesus estava pendurado, lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, Jesus falou isso, desce da cruz e salve-se a si mesmo. Desça da cruz e salve-se a si mesmo. Você não derruba e reconstrói o templo? O templo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, pessoal da religião, zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel,
desce da cruz, para que vejamos e creiamos. Ou tu que diz que é o tal, o enviado de Deus, desce da cruz, queremos ver. E os que estavam crucificados ao lado dele também o insultavam. Embora tenha, em 2 outros evangelhos, ou em um só dos outros evangelhos, um deles tenha dito então, não, realmente tu é o Filho de Deus. Mas os evangelhos têm diferenças, eu já expliquei por quê. E houve trevas então sobre toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde. E por volta das 3 da tarde, Jesus gritou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eu já disse sobre o nome de Deus que um dos nomes de Deus era El. Então, Eloi, Eloi seria meu Deus, lama sabachthani. Por que você me abandonou? Porque tu me abandonaste. O que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Está escrito lá no Evangelho de Marcos. Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, ouçam, ele está chamando Elias. Elias era um profeta do Antigo Testamento. Um deles correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para que ele bebesse. E disse, deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, com um alto grito, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu grito e viu a sua morte, disse, realmente, este homem era filho de Deus. Então os seres humanos estavam matando Jesus e não entendendo por que ele era tão humilde de dizer, meu Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Como é que ele está sendo agredido e ainda perdoa? Ele tinha um amor desse tamanho e nós o matamos. Quem rompeu a fidelidade? Quem rompeu o amor? Senão esses da raiva e do ódio que estavam crucificando esse que os amava a ponto de perdoá-los enquanto sofria. E o segundo texto, como eu disse, sobre o tetraneto de Abraão, o José, que tinha sido vendido pelos seus irmãos. Estão vendo o pecado aí? Vendido pelos seus irmãos que queriam se livrar dele. Venderam ele e era ganhar dinheiro para ser escravo no Egito. Mas ele deu a volta por cima, embora os seus descendentes continuassem escravos. Gênesis 41, 42 a 57. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar. O faraó tinha um anel de selar cartas. Com cera, né? E colocou o anel no dedo de José.
porque o José era escravo, mas ele tinha tido umas ideias muito boas de administração, e aí o faraó tornou ele administrador lá, um cargo bom, importante. Mandou vestir-se de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho para o administrador do faraó, do Egito, das terras, das cidades. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Tu vai mandar na questão administrativa, tu é que vai tomar as decisões. O faraó deu a José o nome de Zefenati-Paneia, deu a ele um nome egípcio. Ele deu por mulher Asenate. Eles davam as filhas eles davam as garotas de esposa. A mulher era considerada propriedade. Agora o Zefenati-Paneia, o José, aceitou ela. E ela não se recusou, ou se recusasse ficava bem quieta, porque senão era capaz de ser morta pelo próprio pai. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito, ausentou-se da presença do faraó e foi percorrer o país. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José mandou recolher todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades, nos silos. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo como a areia do mar, grande quantidade. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Eles também só sabiam escrever números até um certo ponto, tá? Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram então os 7 anos de fome, como José tinha previsto. Houve fome em toda a terra, mas no Egito havia alimento. Quando o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra ao redor vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Muito bem. Há como romper o amor? Sim. Por nossa parte, por parte do nosso egoísmo, por parte do nosso desejo de poder e riqueza, por parte do nosso pecado, sim, há como romper o amor. Por parte do Deus que é um movimento de misericórdia, libertação,
Não. E pedimos que Ele mantenha assim. Que Ele nos corrija, como diz a oração. Pedimos que Ele mantenha o seu amor, mesmo que nós rompamos a fidelidade, o nosso amor ao Deus e ao próximo e à próxima. Um bom dia a vocês, um grande abraço.